Olá, a paz do Senhor. Salmos 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Vamos pensar em como algo tão simples se tornou em algo tão bonito. A profissão do pastoreio nos tempos bíblicos e nos tempos de Davi não era algo tão importante, não era algo de destaque. Mas Davi, ao escrever esse salmo, o salmo de número 23, ele transforma algo simples e comum, uma profissão do dia a dia, ele transforma em algo lindo. Davi escreve de uma maneira tão bonita que faz com que eu e você viemos a olhar para o pastoreio de maneira diferente. Aí Davi começa no primeiro verso dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que Davi diz isso? Porque Davi olhou para si próprio, sendo um pastor de ovelhas, e Davi começou a pensar em todo o cuidado que ele teve com aqueles animais. No decorrer dos versos, ele vai relatando o cuidado com a alimentação, o cuidado com a saúde, proteger dos animais. E Davi compreendeu isso e ele olha para o céu e ele relaciona com Deus. E então ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Primeira coisa que eu quero conversar com você sobre a necessidade de sermos pastoreados. A Bíblia nos compara com ovelhas, animais dóceis, animais que têm as suas características pessoais, tem o seu valor monetário e tantas outras coisas, mas é um animal que precisa ser pastoreado. Eu e você precisamos de um líder, eu e você precisamos de um pastor. E nada melhor do que o Senhor, Deus, o nosso Criador, guiando-nos pelos campos da vida, direcionando a nossa vida e guiando a nossa consciência. Olha o que diz o verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sendo o Oriente onde Davi estava uma região árida, seca, ele precisava de percorrer vários quilômetros até encontrar pastos verdejantes, até encontrar relva. Davi sabia que se formavam quando os gelos estavam derretendo, se formavam os chamados uades, que são rios temporários, que vêm das geleiras. Então esses rios começavam a tomar uma força muito grande, formavam rios, formavam cachoeiras e assim por diante. E Davi sabia que as ovelhas se assustavam. Por isso ele escreveu: deitar-me fazem verdes pastos. Primeiro, Davi iria guiar essas ovelhas até a relva. E segundo, ele não levaria elas onde elas pudessem se assustar com o movimento das águas. Davi levava essas ovelhas até as águas quietas, tranquilas. Ali elas comiam, ali elas bebiam e ali sentiam a proteção do pastor. Se eu e você permitir que o Senhor seja o nosso pastor, se eu e você permitir ser pastoreado por Ele, então eu e você seremos guiados por Ele, até onde haverá alimento para a alma, onde haverá a água para a alma, isso simbolizando tanto a palavra quanto o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Aí o terceiro diz assim: refrigera a minha alma. Imagina você uma ovelha com a sua lã. Em uma região tão quente, ela precisava de refrigério, ela precisava de sombra. Assim, Davi, com todo carinho e dedicação, conduzia essas ovelhas até esses refúgios, até esses lugares. Por isso ele escreveu: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Todas as vezes que eu e você precisarmos de refrigério da parte do nosso Deus, então Ele estará nos guiando aos oásis da vida, em meio à sequidão da jornada, em meio à sequidão dos desertos em que nós passamos. O 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bem, ser guiado por Deus em todos os momentos da vida, em todas as adversidades da vida. O cajado e a vara, elas tinham funções. A vara tanto ajudava para se locomover, para guiar o rebanho. O cajado ajudava a recolher os animais para perto de si, isso em várias situações. Quando os animais caíam, às vezes estavam prestes a cair num penhasco, em tantas situações. Ela representa tanto a autoridade quanto o amor. Então perceba que eu e você também precisamos, principalmente sendo guiados pelo vale da sombra da morte, que aqui representa as dores, as dificuldades e aqueles problemas que nós pensamos que nunca iremos enfrentar. Mas chega um momento em que a gente irá enfrentar sim. Então, nesse momento é necessário ter a repreensão, o amor e a orientação do nosso pastor. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui ele está se referindo sobre a vitória diante daqueles que lhe desejavam e lhe preparavam o mal. Mas ele também fala da unção. Não poderia faltar a unção. Tanto o óleo quanto o vinho, eles eram usados como remédios no mundo antigo. Perceba que deitavam óleo nas feridas, deitavam vinho nas feridas, para que pudesse sarar as feridas, para não infeccionar e assim a ovelha não morrer, ou a pessoa não morrer, porque os seres humanos também usavam. E eu e você precisamos disso. Nós precisamos de triunfar sobre aqueles que desejam-nos o mal, sim, mas triunfar de maneira correta. Nós precisamos da unção sobre a nossa mente, aqui representando o chamado e a unção do Espírito Santo na nossa vida. E o vinho também representando aqui a alegria e a cura interior, a cura das nossas feridas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se eu e você permitir que o Senhor Jesus seja o nosso pastor. De que forma? Guiando a nossa mente, guiando a nossa consciência. Tem muitas pessoas que andam por sua própria consciência. Tem muitas pessoas que andam pelos próprios pensamentos, pelos próprios caminhos. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte. Então é necessário eu e você sermos como ovelhas. Permitir que o Senhor Jesus guie a nossa vida. Quando? Em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, é necessário termos Ele como pastor. Por quê? Porque Ele sabe onde está a cura. Ele sabe onde está a água. Ele sabe onde está a relva. Ele sabe. Nós não sabemos. É fácil de eu e você, como ovelha, nos perdermos no caminho. É fácil de eu e você, como ovelha, sermos tragados por leões, por lobos, por cachorros e por tantos predadores. Mas o pastor dá a vida pelas ovelhas. Perceba que a Bíblia diz que o próprio pastor dá a vida pelas ovelhas. No mundo antigo, fazia-se um cercado para recolher as ovelhas. E sabe quem era a porta desse lugar, desse curral? Era o próprio pastor. Ele defendia as ovelhas com a própria vida. Ele defendia as ovelhas com o próprio sangue. E eu e você temos essa experiência. O nosso pastor, Jesus Cristo, ele se entregou por nós. Ele é a porta para que todas as ovelhas possam entrar e deitar, dormir em segurança. Pela manhã, esse próprio pastor irá guiar novamente as ovelhas em busca da água, em busca da comida, em busca da sobrevivência. E quantas ovelhinhas travessas? Existiam punições para elas também. Um tipo de punição seria quebrar a sua perninha, isso quando a ovelha estava muito rebelde. Então quebrava-se a perna dessa ovelha publicamente, na frente das outras ovelhas, para que elas percebessem a correção.
Se com o tempo a ovelha permanecesse em rebeldia, não aceitando o cuidado, o amor do pastor, essa ovelha seria sacrificada. Por quê? Porque era necessário salvar um rebanho. Eu e você aprendemos aqui também. Isso se chama justiça e amor de Deus. Ele nos guia à eternidade. Mas isso não quer dizer que se nós errarmos, nós não teremos a sua correção. Teremos sim. Só que a correção de Deus é tão maravilhosa. Sabe o que o pastor fazia? Quebrava a perna da ovelha, depois a enfaixava e levava a ovelha nos ombros. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos corrige, mas Ele não nos abandona. Você percebe como isso é lindo? Ter a correção do Senhor, ter o amor do Senhor, mas não ser abandonado por Ele. Deixe o Senhor te guiar durante a jornada da vida. Deixe o Senhor te guiar durante as adversidades da vida. Deixe o Senhor te guiar durante os problemas da vida. Você está enfrentando um problema pessoal ou qualquer problema que você esteja enfrentando, deixe o Senhor te guiar. Ele vai passar pelo vale da sombra da morte com você, mas a tua alma encontrará descanso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.